E agradecemos a Ti pela oportunidade que Tu nos dás de junto louvarmos o Teu nome. Amém. Amém. Pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Amém. Que o Senhor possa estar conosco nesta hora. Amém. Perdoe nossos pecados, nossas fraquezas e incapacidades. E sabendo nós que a nossa capacidade vem do Senhor, que Tu possa nos capacitar agora para falar e ouvir a Tua palavra. Amém. Ajuda essas pessoas que aqui estão, os nossos amados irmãos que estão nos ouvindo agora através da transmissão pela internet, que todos possam ser ajudados por Ti, Senhor. Amém. E que nós possamos ser uma ajuda para os nossos irmãos. Amém. Ajuda Teu povo em todos os lugares deste mundo. Bem sabemos que Tu és o Deus onipotente, onisciente, onipresente, e estás vendo cada um de nós nesta hora, porque Amém. todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Amém. Sabemos que Tu, como mesmo ontem, hoje e eternamente, não mudaste, jamais mudarás. E estamos firmados nisto, Senhor, no Teu poder vivificador, no Teu poder que pode transformar as nossas vidas, no Teu poder que pode vivificar as células que estão morrendo em nossos corpos. Se Tu deste mais 15 anos de vida para aquele rei lá no Antigo Testamento, Tu pode atender o desejo sincero que há no coração destas pessoas. Não importa se é para viver um pouco mais, não importa se é para ter um pouquinho mais de saúde, não importa se é para melhorarem de vida, mas, Pai, que nossos pedidos a Ti sejam de acordo com a Tua vontade. Amém. E assim sabemos que estaremos pedindo em nome de Jesus. Amém. Porque Teu Filho Jesus não pediria nada que não fosse a vontade de Seu Pai. Então que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e não a nossa, Amém. Senhor. E agora, quando nos aproximamos de ler a Tua palavra, que o Senhor possa ungir nossos lábios e os nossos ouvidos. E que seja o Espírito Santo nos ensinando, que seja o Teu Espírito Santo em nós, nos levando a crer, a compreender e a ver os mistérios que Tu tens revelado nesse tempo, através de Teu servo profeta. No nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós oramos e Te pedimos. Amém. 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 Já que estão de pé, vamos ler as Escrituras. No livro de Paulo, que está em Colossenses, nós vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 1 ao 15. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos fazer o uso devido dela nesta hora. Colossenses capítulo 1, versículo 1 ao 15. Está escrito assim na palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade,
em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade e gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção de sua palavra em nossos corações. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu vou sentar também com vocês. Ontem nós tivemos uma reunião muito abençoada, como vocês presenciaram, onde o irmão Mansur foi muito feliz em suas colocações, pregando sobre uma porta mais estreita ainda. E alguns irmãos que estão conectados conosco nesta hora já puderam ter um pequeno vislumbre, né, pelo pouco que nós pudemos compartilhar com ele pelo grupo Doutrina da Mensagem. Logo teremos o culto completo, tanto em vídeo como também em áudio, preparado, né, para que todos possam então se beneficiar, serem beneficiados. Vocês trouxeram suas Bíblias hoje, aqueles que trouxeram, e algum irmão que não tem, quiser acompanhar, eu empresto a minha um pouquinho aqui. Porque juntos nós vamos meditar em algumas escrituras, e como nós temos o nosso culto também de comunhão, e geralmente é um culto mais prolongado, e o que eu não puder passar hoje para vocês, quem sabe, né, se tudo der certo, amanhã antes de irmos embora, nos ajuntaremos, sei lá, se alguém acordar cedo. Eu sou difícil para acordar de manhã cedo, principalmente dia de domingo. E quem sabe teríamos uma continuidade, ou falaremos o que pudermos hoje, antes do nosso culto de comunhão. Mas eu gostaria de estudar com vocês uma citação do irmão Brando, do sermão Cristo é o Mistério de Deus Revelado. Isto porque ontem o irmão Ailton falou, ele leu em Efésios 1, e falou sobre o conhecimento, né? O conhecimento do Filho de Deus. Mostrou que o ministério quíntuplo tem a função de levar a igreja a alcançar isto, né? A perfeição e ao conhecimento do Filho de Deus. Amém. E eu estive pensando, que conhecimento é este do Filho de Deus? O Filho de Deus só conhece aquilo que Deus lhe fez conhecer, aquilo que Deus lhe deu a entender. Tanto é que ele disse, a doutrina não é minha, eu aprendi do meu Pai. Então o conhecimento, né, que vem através de um aprendizado, Jesus adquiriu isso daquilo que ele ouviu e aprendeu do seu Pai. E para que você possa ver que existe o conhecimento do Filho, que é o conhecimento do Pai, nós vemos aqui em Colossenses Paulo falando sobre isso. O conhecimento de Deus. Não sei se vocês recordam, na leitura que nós fizemos aqui, é o versículo 10 de Colossenses 1. Para que possais andar dignamente, de forma digna, diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Todo filho de Deus recebe este conhecimento de seu Pai. Amém. Todo filho de Deus recebe a mesma revelação de Deus. Apocalipse 1 diz isso, que a revelação de Jesus Cristo foi Deus que deu a ele. Amém. Não é? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, com isto em mente, sabendo nós que você jamais poderá adquirir conhecimento ou revelação, a menos que Deus esteja obrigado, não porque ele seja obrigado a alguma coisa, mas por ser parte inerente de sua natureza. Ele não poderia negar parte do seu conhecimento, a parte que lhe é própria, que é de sua própria vida, ou os atributos que estavam nele desde antes da fundação do mundo, que agora estão manifestos em carne
aqui na terra que cremos só. Eu e você somos parte desta vida de Deus. Amém. Então é claro que todo conhecimento de Deus ele repartirá para todos os seus filhos, uma vez que esses filhos estão em teste e não lembram de onde vieram, não lembram quem são, não recordam nada disso por causa da forma como viemos a nos manifestar neste mundo. Jesus lembrava, mas nós não. Então Deus se encarrega de nos fazer conhecer, de nos dar o entendimento dele mesmo, para que então você desperte para a vida. Ou seja, para que você desperte de entre os mortos, para receber o esclarecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora o irmão Branham diz no sermão, Cristo é o mistério de Deus revelado, no parágrafo 94. E eu quero ler para vocês o que ele também estava entregando para a igreja, baseado em Colossenses 1. Ele diz assim: agora eu quero ler algumas escrituras, e eu confio agora que você tem seus lápis e papéis e tudo pronto. O irmão Névio, você está sentado quieto. Eu só vou tirar o casaco, desculpe-me por tirar o casaco, mas está muito quente aqui em cima. Agora eu quero que vocês abram no livro de Colossenses, o primeiro capítulo de Colossenses, foi onde nós fizemos, né? E então, enquanto nós lemos isto, começando com eu quero que vocês, quando forem para casa, leiam este capítulo inteiro de Colossenses. Porém, eu quero que vocês leiam nesta manhã comigo, desde o versículo 15, incluindo o versículo 29. E agora apenas sejam tão pacientes quanto puderem, pois eu sinto que isto aqui, se Deus me ajudar, revelará e trará em sua mente todas estas outras coisas das quais eu tenho falado por esses dias do tabernáculo. E também porque eu disse o que disse e porque eu fiz o que eu fiz. Esta é a razão. Tudo que o irmão Branham tinha pregado recentemente. Ele disse, sejam pacientes, prestem atenção, porque Deus esta noite vai nos revelar isto. Vocês entenderão por que eu tenho pregado como tenho pregado, porque falei da forma que falei, e assim sucessivamente. Agora, observe que ele está nos advertindo, nesta citação, para sermos cuidadosos, para sermos pacientes, na forma de como nós lemos as Escrituras. E é claro, como ele não ia ler todo o capítulo, mas sendo um capítulo muito interessante, muito importante para a nossa compreensão do mistério de Deus para este tempo, ele disse para as pessoas, orientou elas a lerem tudo, todo o capítulo, quando chegassem em casa. Ele pegou do 15 ao 29. Nós lemos do 1 até o 15. Quem sabe poderíamos entrar nisto com detalhes se tivéssemos tempo. Mas uma coisa a observar é isto. Ele pediu que as pessoas fossem cuidadosas enquanto lessem suas Bíblias. Muitas pessoas, eles apenas tocam de leve na palavra de Deus, ou se contentam em arranhar a superfície, a ter um assunto apenas no início. E é assim que eles perdem o que Deus tem para eles, porque eles não se aprofundam na meditação. Não se aprofundam na leitura da palavra. Não se aprofundam na leitura das mensagens. Eles não leem a palavra de Deus com paciência. Eles não leem os sermões do William Branham com paciência, devagar e com um propósito. Propósito de aprender. Muitos leem apenas para dizer, já li tantos sermões. Ou para dizer, já li este, quero mais um novo. Quero um sermão novo para ler. Você deve ler pausadamente, compassadamente, com paciência, com dedicação. É claro, tem pessoas que têm dificuldade com a leitura. Não é? O irmão Adão estava falando conosco hoje a respeito disso. Eu conheço pessoas, conheço irmãs, que dizem, eu não entendo nada do que eu leio. Eu prefiro ouvir. E na verdade, a fé vem pelo ouvir, não é isso? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você tem dificuldade em aprender com a leitura, você deve então compensar isto ouvindo o máximo que você puder da palavra de Deus. Veja, irmãos, que muitas pessoas, eles cometem o erro de ler esta carta de amor como eles leriam um livro.
Isto foi falado no culto de ontem, não sei se vocês recordam disso. Hoje mesmo estavam comentando sobre isso, não sei qual irmão, e estavam falando a respeito da leitura da entrelinhas. Ou se alguém manda uma carta para alguém, foi o irmão pregou ontem, falou um pouquinho sobre isso, né? Você recebe a carta do namorado, da namorada, da esposa e tal, as pessoas podem ler aquilo, mas não entendem profundamente. Só o coração de quem ama poderá entender o que está sendo dito naquelas palavras. Então, se esta é a carta de amor de Deus para nós, ou a mensagem de Deus para nós, muitos cometem o erro de ler esta carta de amor como eles leriam um livro qualquer. Quando você escreve uma carta de amor, ou lê uma carta de amor, e você sabe que aquilo é para você, as palavras foram escritas, direcionadas para você e não para outra pessoa. Então você lê com mais propósito, você lê com paciência, você deixa tudo de lado para ler aquilo. Você quer privacidade, inclusive, porque você quer meditar em cada frase, você quer pensar no autor daquilo, em quem escreveu aquilo, o que estava pensando quando colocou determinadas palavras ou pensamentos no papel. Você quer colher cada frase que você puder desta carta. Não foi isso que o irmão Branham disse? Ele disse que quando lia as cartas de sua esposa, enquanto ele estava no estrangeiro, por qualquer período de tempo, ele disse, em suas cartas para mim, eu podia ler nas entrelinhas, ou seja, entender coisas que outras pessoas não poderiam entender. No sermão, a presença de Deus não reconhecida, no parágrafo 208, ele disse, e para provar o que dizia faz pouco, como anjo do Senhor nos dias antigos, nos dias passados, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Vocês conseguem ver do que eu estou falando. O que William Branham está falando? Os dias semelhantes aos dias de Ló. E repetindo as palavras de Jesus, seria idêntico aos dias da vinda ou da parúcia do Filho do Homem. E ele disse isso para a igreja. Vocês conseguem ver do que eu estou falando. O que ele está falando aqui? Ele não está falando apenas dos dias de Ló. Ele não está apenas falando dos dias da vinda do Filho do Homem, porque todas as denominações leem isto nas Escrituras. Mas ele estava apenas citando isto e confiando que as pessoas sabiam do cumprimento disso neste tempo, de que era o trabalho que Deus estava realizando. E ele disse, aqueles nomes e tudo mais em posição, a igreja corretamente colocada, vocês conseguem ver? Agora tenho certeza que vocês leem nas entrelinhas das coisas que eu não falei. Vocês veem o que eu quero dizer. Em outras palavras, eu não necessito ser mais claro. Eu não preciso clarificar mais do que eu tenho falado. Ou seria apenas testemunho próprio. Ele não teria que colocar seu nome ali e falar coisas que você gostaria, inclusive, que ele tivesse falado. Ele confiava que Deus revelasse isto no coração das pessoas. Ele confiava que as pessoas se aplicariam ao aprendizado a ponto de ler em entrelinhas o que ele estava dizendo. Amém. No sermão Deus aperfeiçoando sua igreja, no parágrafo 55, ele disse, você sabe, as pessoas leem a Bíblia. Você não, lendo a Bíblia, você apenas não a lê como se estivesse lendo um jornal. Esta Bíblia está escondida dos sábios e entendidos, traduzida em centenas de idiomas e dialetos ao redor do mundo, o livro mais lido do mundo, mais distribuído em todos os lugares, e no entanto, um profeta vindicado por Deus disse que isso está escondido. Eles podem ter o livro em suas mãos, eles podem ter isto em casa, como eles podem ter a mensagem, tudo mais que possam ter. Ter a voz do irmão Branham, ter todos os MP3 do irmão Branham, e tudo ser distribuído, e tem realmente que ser distribuído. Amém. Porém, a revelação disto, Deus só dá aos seus filhos. Amém. Então, se você acha, se você pensa, se você crê que foi agraciado por Deus para receber a completa revelação de Deus nesse tempo do fim, então mostre-se aplicado para isso e não seja um preguiçoso.
Não fique numa zona de conforto, achando que já está tudo bem. Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se tem pessoas que não entendeu ainda o plano de Deus, porque o William Branham disse ver significa entender, isso mostra que está necessitando, dependendo ainda do processo do novo nascimento, ou não verá Deus cumprindo sua palavra nesse tempo, ou não verá o Novo Testamento sendo cumprido nesta hora, não de forma histórica, mas através de tua própria vida. Como aprendemos no culto de ontem, Jesus cumpriu o Antigo Testamento, e se o Novo Testamento fala desta hora, então o que está escrito sobre você terá que ter cumprimento através de tua vida. Amém. Esta é a verdade. Amém. William Branham diz: não me importa quão grande seja a sua escola ou seu seminário, você nunca saberá nada a respeito de Deus até que você se aproxime, ou até que você se apaixone por Deus. Agora, se eu pego esta palavra, apaixonado, está apaixonado, até que você se apaixone de Deus. Quando você pega uma boa explicação desta palavra paixão, sabe o que significa? É um afeto dominador e cego. E é claro que isto é mostrado de forma pejorativa. Porque quando a pessoa está apaixonada por alguém, não tem conselho de pai, mãe, de vizinho, de amigo, ou seja o que for. A paixão te cega para tudo mais. E apenas o que você sente é o que fala mais alto diante de você. Verdade. Quando se trata de Deus, você pode então pegar, não o lado pejorativo disto, mas o lado correto deste estar apaixonado. Você está tão imbuído no amor de Deus, porque você fica preso, como disse Paulo, eu sou um prisioneiro. Eu, Paulo, sou um prisioneiro de Cristo. Ele escreveu isso, não foi uma vez só, onde ele se apresenta como um prisioneiro. Porque você está preso pelo amor de Deus. Você não se sente mais de si próprio. Você não sente mais a sua vida. Nada mais te importa. E não adianta alguém dizer que você está perdendo seu tempo. Não adianta alguém dizer que você espera ficar mais velho. Esta religião deveria ser para velhos. Você tem que gozar a sua vida, você tem que gozar a sua mocidade. Não adianta conselho de amigo. Você está apaixonado por Deus e sua palavra. E nada tira isso do teu coração. Você quer viver esta paixão. Você quer viver este amor. E isto faz com que você, ao meditar na palavra de Deus, você sinta prazer nisto. Já pensou se cada alimento que você ingerisse, aquilo tivesse um gosto ruim? Hoje estávamos provando, como é o nome daquela fruta, irmão Gilberto? Tamarindo. E alguém acha aquilo um pouco azedo e forte demais, chega, mexe com essas coisinhas aqui da gente e tal. Mas, no entanto, outros gostam do azedo e é bom para o fígado, para outra coisa mais e tal. Alguém não gosta de jiló, outros amam o jiló, dependendo de quem faz, como é feito, essa coisa toda. Mas, geralmente, a grande maioria das coisas que você ingere, o Deus sábio fez com que elas tivessem um sabor agradável ao teu paladar. Que você sente prazer, não é? Ao chupar uma melancia, uma manga, degustar um alimento, você sente prazer. Os temperos e os condimentos, para melhorar o sabor, você necessita da proteína, da vitamina, dos sais minerais, do que você adquire isto dos três reinos. Do reino vegetal, do reino animal, do reino mineral. Agora, só em você saber que para você viver bem, para você ter uma vida saudável, para ter um organismo disposto para suportar a carga, o trabalho, o desafio do dia a dia. Só em você saber que você necessita dessas coisas que estão nos alimentos, nem sequer era necessário ter um sabor agradável. Você teria realmente que ir lá e ingerir aquilo, ou você morre, ou você enfraquece. No entanto, Deus fez com que cada alimento tivesse um sabor
e você degusta, você come. Não é apenas também porque você tem fome, porque você sente prazer quando você se alimenta por causa do gosto, do cheiro, do sabor. Porque se tivesse um gosto horrível, um cheiro horrível, você ia procurar não sei comer o quê. Não é? Mas você não comeria determinadas coisas, como alguma coisa que não te agrada, você deixa de lado. Você deixa de lado porque tem outras coisas para substituir. Mas se não estivesse nada, você comeria pau e pedra. Esta é a verdade. O que Deus fez? Colocou determinados sabores, uma variedade de sabores. E isto te causa prazer. Amém. Agora, se você se apaixona por Deus, Davi disse que você sente prazer na lei do Senhor. E na sua lei você medita de dia e de noite. Então não dá para entender quando uma pessoa não sente prazer em cantar louvores. O que você vai entender quando uma pessoa não sente prazer em ouvir a palavra de Deus? O que você pode pensar de uma pessoa que não participa, que não se envolve com o trabalho do reino, mas quer ser crente, quer dar testemunho de cristão, quer morar no novo céu e na nova terra, quer escapar do inferno, do lago do fogo, ou seja o que for, mas não demonstra nenhum cuidado, não demonstra nenhuma alegria, não demonstra nenhum prazer com as coisas de Deus. Alguma coisa não está bem. Não é questão de comer pelas beiradas, não é questão de escolher se vou ou não, se é perto ou longe, se compensa ou não compensa. Não se tem escolha quando se está apaixonado. Você rompe barreiras, você enfrenta você e o que tiver na tua frente. Porque você está sendo levado por um sentimento que é mais forte do que a lógica. E para ir para o céu, você tem que deixar de lado tudo que é lógico. E Jesus chegou a dizer, se você não estiver disposto a deixar tudo que você pode adquirir nesta terra, você não é digno dele. Não precisamos enumerar aqui, não é? Você sabe, quando Jesus falou sobre isso dos evangelhos, mas ele citou pai, mãe, parentes e amigos, propriedades, riquezas, tudo, tudo, tudo. Se você não estiver disposto a deixar tudo isto, não é? Então você pode entender que é ilógico demais. E a fé não está baseada na lógica ou na razão. Veja, é algo que ninguém explica, é algo que as pessoas não encontrarão uma forma de dizer o porquê. Se despreza tudo por amor de algo que quem pode te dar certeza que é teu? Ou quem pode te dar certeza que você deixando tudo de lado, você terá a vida eterna? Quem pode te dar essa certeza? Então você compreende quando você lê as Escrituras. Quando você lê um profeta falando sobre isto, ele disse que esta Bíblia está escondida. Está escondida. E só vai compreender isto, ele disse, você nunca, suas palavras são, você nunca saberá nada a respeito de Deus até que você se apaixone por Deus. Então você lerá, inclusive, nas entrelinhas, para entender o conhecimento, o pensamento de Deus a respeito de você. O que ele pensa sobre você. William Branham disse, você tem que ler as entrelinhas. Está escondido. Quando recebo uma carta da senhora Branham, agora ela diria, querido Bill, eu te amo muito e estou pensando em você. É isto que está dizendo no papel. Mas eu posso ler as entrelinhas, porque eu estou apaixonado por ela. E eu sei a respeito do que ela está falando. Pode ler a carta e não pensar muito sobre aquilo. Você pode ler a carta e não pensar muito sobre aquilo. Mas a carta não foi para você. Vê? Eu não li a Bíblia, mas eu não entendi isso. Eu li a mensagem, mas parece que não entra nada aqui. Eu não entendo o que ele está dizendo com isso. Claro, não foi para você. Não foi para as denominações. Não foi para a descendência da serpente. Não, senhores. Não veio para os fariseus desse tempo. Veio para os filhos e filhas de Deus. Amém. Pequeninos que podem receber a revelação disto. Só esses podem se apaixonar pela simplicidade de Deus quando ele revela seu plano. Glória. Quando ele revela sua glória para nós. Amém. Então, lembrando, continua. Você poderia ler a carta e não pensar muito sobre aquilo, mas eu sim, porque ela me ama e eu a amo. É um caso de amor. Glória.
E quando você nasce de novo de Deus, ao ler a Bíblia, isto não é apenas história. É um caso de amor entre um crente e Deus. Amém? Porque é revelado aos pequeninos. Isso está no sermão Deus aperfeiçoando sua igreja, parágrafo 55. Quando você começa a ler pacientemente, irmãos, os pensamentos de Deus, que ele havia escrito pelos escribas ao longo dos tempos, ao longo das dispensações, quando você lê seus pensamentos com paciência e cuidado, você começa a ver as coisas que 99% de todas as pessoas perdem. No entanto, você consegue enxergar. E parece que simplesmente elas seguem em frente e passam por alto. 99% das pessoas leriam aquilo e não entenderiam. No entanto, você, por ter a paciência do próprio Deus em você, você medita nas palavras, no que Deus está dizendo. Então, vamos começar a ler outra vez. Pegue suas Bíblias. E vamos ler a partir do versículo 15, porque foi daqui que o Umbanda partiu, no sermão Cristo é o mistério de Deus revelado, em Colossenses 1. E vamos ver como está cada versículo aqui. Colossenses 1,15. Nós lemos o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível. Então você já sabe que por trás destas palavras existem coisas que não era necessário Deus, através de Paulo, falar. Mas você, por estar apaixonado por Deus, ao ler isto, receberia de Deus o conhecimento sobre estas coisas, sobre a profundidade que há nestas palavras. No versículo 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Agora, ouça estas palavras aqui. Ele está falando de Jesus aqui. E ele o chama de a imagem do Deus invisível. Isto nos diz, claro, que existem dois envolvidos aqui. Um que é o Deus invisível e o outro que é a imagem desse Deus invisível. Amém. Amém. Glória a Deus. Então você poderá ver a imagem expressada, mas o original daquela imagem, podemos dizer assim, não pode ser visto. Nós sabemos que uma imagem não é o original. E perfeitamente, claramente não estamos tirando aqui a originalidade do Filho de Deus, da mesma forma como William Branham não diminuiu a mulher quando disse que ela é um subproduto do original. Dá para vocês entenderem? É claro que as feministas e as denominações que são comparadas na Bíblia, o tipo delas na Bíblia é a mulher e tudo, elas têm William Branham como um falso, como um enganador, como alguém que falou coisas absurdas e tudo mais. Mas, no entanto, o Deus que tirou a mulher do lado do homem disse através de um profeta que ela era um subproduto. Ela não foi feita da terra em si, como Adão foi. Deus fez o homem, o corpo físico, a matéria, do pó da terra. Mexeu com suas próprias mãos. Soprou em suas narinas e o homem passou até o fôlego de vida. O Espírito entrou ali através do fôlego de Deus. Toda a vida de Deus, todos os filhos de Deus. A mulher foi outro processo. Deus fez o homem dormir e tirou parte dele. Então William Branham disse que ela era um subproduto. E isto está perfeitamente claro em nossas mentes. Então deveria ficar também claro, sempre, na mente de cada filho de Deus que recebe a revelação, que nós temos aqui nesta escritura um invisível, que é o original, e outro que foi feito à imagem deste Deus invisível. E uma definição, ou definição, melhor dizendo, de uma imagem é a seguinte: uma reprodução da forma de uma pessoa ou de um objeto, em especial uma semelhança esculpida. Então você sabe que a imagem e semelhança ao ser esculpida tem que ter um escultor que viu
e reproduziu o que fotografou em sua mente, o que seus olhos pôde captar, a imagem que pôde gravar. Nem sempre nós tivemos máquinas fotográficas como temos hoje na mão de todo mundo, não é? Através de todos os dispositivos que temos hoje nesta era da tecnologia. Mas, há tempos atrás, tinha os verdadeiros artistas que olhavam para uma pessoa, olhavam seus traços e passavam aquela imagem para o papel. É assim que nós temos hoje reproduções fotográficas de cenas, de cenários, de máquinas, de ambientes que nem existem mais, que foi destruído pelo tempo, pelas guerras, ou seja o que for. Pessoas que morreram há muito tempo atrás, mas que alguém deixou aquilo esculpido, quer seja através do pincel, feito quadro, ou mesmo na pedra, na madeira, no barro, e assim sucessivamente. Porém, esses escultores, estas pessoas, alguns deles, fizeram isto porque alguém que conviveu com determinado personagem, rei, monarca, ou seja o que for, lhe deu os traços e as características de como era aquela pessoa, uma vez que o escultor ou o artista não viveu naquele período da história. Porém, alguém lhe deu as características, alguém que viu, a pessoa foi pintando, desenhando, martelando ali, e outro dizendo, não, esse semblante está muito rústico, ele tinha um traço mais suave. E claro, dependendo do gosto, dependendo vamos dizer assim, do para que aquilo era feito, eles mudavam a imagem, eles mudavam o quadro, eles pincelavam de forma diferente para que aquela pessoa carrancuda, ranzinza, se tornasse ao longo da história uma pessoa mais amável, mais agradável, seja o que for. Isto mudou quando nós temos a imagem impressa de forma instantânea, que tirava a fotografia e já mostrava realmente como era. Agora, quando se trata de Jesus Cristo, não teve ninguém para ver Deus e expressar sua imagem para que se pudessem ver como Deus pareceria. O próprio Deus teve que trazer em cena, em manifestação, uma reprodução de si mesmo. Glória a Deus. Porque ele sabia que ele sempre seria invisível. Então a parte de Deus que podia ser vista, o logos de Deus, que podia representar Deus, foi o próprio Deus, o autor, o escultor, o pintor disso. Por isso, o apóstolo o chama de a imagem do Deus invisível. Amém. E quando foi feito o homem, Deus disse para seu filho, assim como eu te trouxe em cena, sendo tu uma reprodução do que eu sou, e eu estou lendo a Bíblia de acordo com a minha tradução agora, tá? De acordo com a minha tradução. Assim como eu te trouxe a cena, de acordo com aquilo que eu sou, porque Jesus era em forma de Deus, diz a Escritura. Então, da mesma forma, vamos também trazer o homem à cena. E que ele seja uma reprodução de acordo com a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, claro, antes de qualquer coisa, ele será em espírito. Assim como eu sou, assim como era o Filho de Deus. Porém, assim como Deus era invisível. E é claro, a imagem do Deus Todo-Poderoso também era invisível. Afinal de contas, não tinha ninguém para ver o Logos. Porque estamos falando de uma eternidade, quando outra coisa ainda não tinha sido feita. Você percebe das coisas visíveis, como podemos dizer, não estamos tratando aqui das coisas invisíveis, a não ser de Deus e o Logos. Quando o homem foi feito também, ele era tão invisível quanto Deus, tão invisível quanto o Filho de Deus. Mas quando o homem foi feito, quando foi feita a conexão do Espírito para se manifestar através de um corpo, e o homem recebeu um corpo de carne, provindo da terra, dos elementos da terra, agora sim poderia saber que tipo de forma tinha o Deus invisível, que tipo de forma tinha o Filho de Deus. Dali por diante, cada parte da Escritura, escrito pelos sábios profetas do Antigo Testamento, todos eles falaram de Deus como na forma
de um homem. E foi assim que Moisés o viu, na pranha da rocha. Foi assim que cada profetas e reis, como Davi, falaram sobre Deus. Falaram sobre suas mãos, sobre sua testa, sua boca, narinas, tudo que o homem tem foi mostrado a respeito de Deus. Porém, Jesus é o único que pode se apresentar como a reprodução do original. A imagem do Deus invisível. Porque não houve nada para modificar, não houve genes misturado com nenhuma outra raça, com semente da serpente, ou seja, o que for. Tanto é que a nossa natureza tem que morrer por causa dessa mistura no DNA e tudo. Mas Jesus, da forma que ele estava, ele se apresentou em sua pureza. Em tudo tentado, mas sem pecar. E assim podemos ver aqui na Escritura, está falando desses dois seres. Um que é o Deus invisível, e o outro que carrega a imagem ou uma reprodução da forma do Deus invisível. Então, por definição, o apóstolo Paulo está nos dizendo que Deus é a vida invisível e Jesus Cristo é a imagem ou a expressão visível desta vida invisível, que é o próprio Deus. Quando ele se apresenta, e se apresenta como um caminho, verdade e vida, ele também se apresenta como luz. Tudo aquilo que Deus é, em essência, Jesus teria que manifestar e representar para nós. No livro de Hebreus, Paulo nos diz a mesma coisa, no capítulo 1. E se pudéssemos ler este versículo de Hebreus 1, dentro deste parâmetro que estamos nos apresentando, Paulo está dizendo, Deus, o invisível, que muitas vezes e de muitas formas, de muitas maneiras, falou no passado aos pais através dos profetas. O que Paulo está dizendo? O invisível, usando os corpos de seus profetas visíveis para falar através deles. Nesses últimos dias, ele nos falou através de seu filho, ou em seu filho. Amém. Foi o próprio Deus quem falou conosco. Porém, ele estava manifestando-se através de seu filho, porque ele estava encarnado nesse filho. O apóstolo João diz que pôde tocar na palavra da vida. Nossos olhos viram, nossos olhos contemplaram e nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida nos foi manifestada e estava com o Pai, mas nos foi manifestada através de seu Filho. Amém. Você já pensou se pudéssemos ter uma tradução da Escritura por alguém que entendeu corretamente a doutrina? Verdade. Você já pensou uma Bíblia com notas de rodapé, como temos a Bíblia Scofield, de várias outras, Dr. Thompson e tudo mais? Temos a Bíblia com a tradução a mensagem de Deus para o homem, de Eugênio Peterson. Pode imaginar você uma Bíblia com notas explicativas por alguém que entendeu realmente a doutrina? Seria uma compreensão muito perfeita, seria uma compreensão correta daquilo que está nas Escrituras. Então, o que eu digo com isto é que se alguém está realmente pregando a doutrina de Cristo da forma correta, esta pessoa está desvelando a Bíblia para você. E se você está compreendendo, isso mostra que você está lendo nas entrelinhas esta carta de amor de alguém que tem o amor de Deus derramado em seu coração. Amém. Isto faz com que você esteja apaixonado por Deus. E lembrando de ser a única forma de você ter o entendimento sobre esse Deus. Vê que coisa? Ok, o que Paulo está dizendo mais? Nesses últimos dias nos falou em seu Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, pelo qual
também fez o universo. Assim vemos aqui que o grande Deus invisível, ele entrou no corpo de seu Filho para, através dele, manifestar-se ao mundo, para que o mundo possa conhecer o invisível, para que o mundo, ou aqueles que foram predestinados para isso, pudessem olhar o invisível, olhando para o invisível, porque esse Deus invisível, ele tem se desvelado perante vós outros, disse o profeta de Deus. É claro que estamos tratando aqui de coisas que vocês compreendem, que vocês já têm ouvido muitas vezes. Mas se você olha por trás disso um pouquinho mais profundo, você pode entender que assim como esse Deus invisível trouxe Jesus Cristo a sua imagem expressa e se manifestou através dele, e cada um de nós, se alcançarmos a estatura de Cristo, porque foi dito, como foi pregado ontem sobre o quinto de Efésios, e Paulo disse que o trabalho do Espírito Santo através do quinto de Efésios é levar a igreja à perfeição, levar a igreja ao amadurecimento, levar a igreja à completa estatura, a estatura do homem perfeito, a estatura completa de Cristo. Então, se Deus trouxe diante de nós a sua imagem expressa através de seu Filho, para através dele manifestar-se, é claro que cada um de nós, quando alcançamos a estatura completa de Cristo e chegamos a ser filhos amadurecidos e treinados na palavra, Deus não fará outra coisa a não ser manifestar também sua vida através de nós. Amém. Não é de ficarmos apenas olhando para Jesus, aquele que manifestou o Pai, mas é cada um de nós alcançarmos essa estatura e sermos os manifestantes da vida de Deus para este mundo. Amém. É isso que condenará esta geração. Verdade. É a vida de Deus expressa através de você. E eles puderam conviver com pessoas que eram imagem de Deus. O William Branham pregou sermão imagens de Cristo. É o que você tem que ser, cada um de nós. O nosso irmão mais velho foi o nosso exemplo. E exemplo é para ser imitado, seguido. E a respeito desse filho, que é a imagem do Deus invisível, o livro de Hebreus ainda diz: a quem o Filho de Deus visível, sendo ele o resplendor, ou sendo a iluminação, sendo a iluminação da glória do Deus invisível, sendo o Filho de Deus o resplendor, ou aquele que traz a iluminação da doxa de Deus, dos valores de Deus, da opinião de Deus e de seu julgamento, sendo ele a expressa imagem da pessoa de Deus. Não apenas imagem da pessoa de Deus, mas a expressa imagem do invisível. E se a imagem está expressa, ela é mostrada, então por isso ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Porque você tem agora a cópia exata do ser de Deus. Amém. Em outras palavras, a imagem que foi estabelecida, a imagem que completamente manifesta, ou que comunicava, a imagem completamente comunicava a essência do invisível. E é aí que as pessoas se perdem na sua compreensão sobre Deus, porque eles veem a imagem e ela está expressando o original a ponto de ser confundida com o original. Jesus não disse eu sou Deus, mas disse quem vê a mim vê ao Pai. Ele não disse eu sou o Pai, mas ele disse eu e o Pai somos um. Amém. Veja que coisa. Quando se fala da manifestação completa, ou a forma que Deus arquitetou para comunicar conosco a sua semelhança, ou comunicação completa, isto fala de plenitude, nada menos que plenitude. Não podia faltar nada naquela imagem, ou ela não seria a expressa imagem do invisível. E Hebreus diz: sustentando todas as coisas
E é dito em outros versículos que são todas as coisas em Cristo. Assim que Ele nos sustenta também, se você está em Cristo. A Bíblia não diz que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, não tem como você continuar a mesma coisa se você teve contato com Deus. Não tem como você ser a mesma coisa de antes quando você tem contato com a essência de Deus. Verdade. Temos falado isso tantas vezes, discutido este ponto com alguns irmãos. Se esta palavra não nos mudar, se a compreensão desta mensagem não nos mudar, o que mais vai mudar a nós? O que mais poderá te mudar? E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, este, que é a imagem do Deus invisível, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que podemos entender aqui, João? Não era sobre ele. Nada disto era sobre ele próprio. Isto foi sobre nós. Porque ele não veio a este mundo para manifestar o invisível para si mesmo. Não, senhores. Ele veio a este mundo para expressar, manifestar e comunicar o Deus invisível para mim e para você. Amém. Para que soubéssemos quem é Deus, como Ele se manifesta e o que Ele deseja de nós. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Se Jesus herdou um nome, quem herda é porque teve alguém que deixou a herança, né? Deu aquilo como herança. Glória a Deus. Quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então nós estamos olhando aqui para este visível que veio ao mundo não para si mesmo, mas para nós. Ele expressou o invisível não para si mesmo, mas para nós. Ora, se pudéssemos ver que a vida eterna é viver para os outros, da forma como William Branham explicou no sermão aquele dia no Calvário, poderíamos entender o papel de Deus como Pai e o papel de Jesus como Filho, sendo enviado do Pai, não para fazer alguma coisa por si próprio, mas tudo por nós, tudo para nós. Ele tinha a vida de Deus nele, foi-lhe dado o poder de ter esta vida. Sim, e ele repartiu conosco. E ele viveu completamente, totalmente para nós, viveu para os outros. E se você entende, se você chegar à compreensão de que a vida eterna é viver para os outros, então você poderá entender como Jesus viveu e por que ele veio expressar a imagem do Deus invisível para nós. Deixe-me ler para vocês da transliteração chamada Bíblia, a mensagem. O texto de Romanos 8, para que você possa ver o que Paulo está falando aqui no livro de Colossenses. Então eu vou ler Romanos 8 para vocês. Versículo 15, aliás, versículo 5, a seguir, com a tradução da Bíblia, a mensagem. Porque o irmão Branham lê esta passagem da Escritura, você vai entender porque Paulo falou aquilo em Colossenses 1, e porque o irmão Branham leu a Escritura de Colossenses 1 para o seu texto de abertura, quando ele pregou o seu sermão obra-prima. Ou a obra-prima de sermão, que foi o sermão Cristo, é o mistério de Deus revelado. Senão você vai confundir o sermão obra-prima, né? Já que eu citei este nome. O que eu quis dizer é que é um dos sermões mais sobressalientes quando se trata de entregar para nós a revelação da divindade, da deidade de Jesus Cristo, de como Deus se manifestou através de Cristo. Uma vez que ao pregar Cristo é o mistério de Deus revelado, ele estava entregando para nós uma parte da revelação do sétimo selo. E ele leu Colossenses 1 sobre a imagem de Deus invisível e foi até o versículo 29 aproximadamente. Romanos 8, versículo 5 a seguir, na tradução da Bíblia a mensagem, diz assim:
Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmo, terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Porque eu estou lendo esse tipo de tradução para vocês. Porque na sua Bíblia normal, está dizendo assim, os que vivem segundo a carne. Aqueles que vivem segundo a carne, ou de acordo com a vontade da carne. E por mais que você estude isto, por mais que você tente levar isto à clareza, ainda não fica bom a compreensão. Porque, na verdade, o que Paulo está dizendo é aqueles que procuram viver por si mesmo, de acordo com os seus próprios desejos. Porque quando se trata de carne, isto é muito abrangente, mas está falando de você, quando você vive por si mesmo. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmo, terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus, descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo, estou lendo esta tradução, para que você entenda melhor por que Jesus fez o que fez. Porque ele cumpriu o papel de filho. Porque ele não pensou em si, ele pensou em mim e em você. Amém. E o Orlando explicou que isto é vida eterna, é viver para os outros. Então você não vive para si, você não vive de acordo com seus pensamentos, você não faz por si próprio, não é pensando em você. Você não prega pensando em você, você não adquire coisas aqui na terra pensando em você. Porque o problema que temos hoje neste mundo, no mundo cristão, podemos dizer. Porque aqueles que estão na frente do trabalho estão pensando em si próprio, estão pensando em seu nome, estão pensando no reino que estão construindo, sim, no reino físico, no nome, na fama, no trabalho. Eles querem o rei e deixar um nome bem construído para dizer aquilo foi o ministério de fulano, ou você viu o ministério de ciclano. Então eles vivem para si mesmo. Isso mostra que estão segundo a carne e não segundo o Espírito. Os apóstolos não tinham suas vidas como preciosas, nenhum deles. Nenhum deles. Vamos ver aqui. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. O que lemos no sermão Cristo é o mistério de Deus revelado. E nos outros sermões, o William está falando que as pessoas não leem com paciência, não leem com cuidado. Não se concentram na palavra, no que Deus está dizendo, no que lê em suas Bíblias, no que lê nas mensagens, no que ouve nas pregações. Então se tornam igrejas que Paulo chamou de mulherinhas, carregadas de pecados. Aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E é claro que na Bíblia é usada aquela expressão carregada de concupiscências, em alguma tradução. Porque seus próprios desejos é o que estão à tona. E qual é o desejo da carne? Procure saber nas Escrituras o que a carne te leva a fazer. Então são igrejas que não vivem, a não ser através da fofoca, de conversa, em busca de novidade e assim sucessivamente. Elas não conseguem se prender no Espírito para viver de acordo com o Espírito. E quando se vive de acordo com o Espírito, faz aquilo que Paulo disse: eu já não olho vocês segundo a carne, mas olho vocês segundo o Espírito. Ele bem sabia que enquanto você está na carne, você tem problemas, tem dificuldades, tem decepções, você tem quedas e levantamentos e assim sucessivamente. E ele falou de si próprio, dizendo: miserável homem que sou. Então quem melhor do que Paulo para compreender isso? E poder dizer: eu não olho mais vocês segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se formos olhar um ao outro segundo a carne, colocaremos um ao outro no inferno, mataremos um ao outro, mataremos a influência um do outro. Verdade.
Não teremos compreensão. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Mas se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos do que nele. Quem não recebeu esse Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que estamos falando. Mas vocês que o receberam e o têm habitado em vocês, mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvida de que se o Deus vivo e presente, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atua na vida de vocês, Ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Amém. Amém. Quando Deus vive e respira em vocês, e Ele o faz, como fez em Jesus, vocês são libertos daquela vida morta, com seu Espírito vivendo em vocês. O corpo de vocês serão tão cheios de vida quanto o de Cristo. Amém. Vocês não percebem, veja que coisa, vocês não percebem que não devemos um centavo à velha vida? Você sabe quando você deve, você tem comprometimento, você tem que render homenagem, você tem que avisar, não paguei ainda, desculpa, no próximo mês, quem sabe, me dá mais um tempo e aquela coisa toda, como o irmão falou, que foi pedir para o camarada mais um tempinho, né? Você vê. Então você deve uma homenagem, você deve satisfação. Mas Paulo aqui está dizendo, uma vez que o Espírito está respirando você se tornou nova vida, você não deve nada para a velha vida. Você não deve satisfação a nada disso. Observem isso aqui. Vocês não percebem que não devemos um centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Há muito que fazer e lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura. Se não tiver essa expectativa, e você só descobre essa expectativa se você estiver apaixonado pelo reino de Deus. Se não há essa expectativa na pessoa, acabou a paixão. Deixe-me vos lembrar de algo mais. A Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Certo? Por se multiplicar a iniquidade. Está desde o livro do profeta Daniel. E a ciência se multiplicará. Então Jesus disse que isso aconteceria nos últimos dias. O amor de muito esfriaria nesse tempo. Então quando, no tempo de Paulo, que já tinha ali, estava começando a apostasia para a igreja alfa, e muitos se desviaram da fé naquele tempo, muitos andaram por outros caminhos. Você percebe que logo na igreja de Éfeso, na carta, a primeira era da igreja, já estava dizendo, é melhor vocês voltarem para o primeiro amor. Volta para onde caíste. Volta para o teu primeiro amor. Sabe por quê? O amor esfriou. O amor esfriou. Então ele, Emmanuel, começa a destacar determinadas coisas que acontecem quando o amor esfria. Ele disse, ler a Bíblia já não te dá mais nenhum prazer. E a igreja se torna cansativo. Orar, você já não tem mais força para aquilo. Tem muitas preocupações na cabeça que te tira. A comunhão com Deus e assim sucessivamente. O Emmanuel diz porque o amor esfriou. Está na era de Éfeso, vocês leram isso, vocês conhecem isto. Agora, quando não há investimento em um casamento, quando não há investimento em um lar,
você sabe, a tendência é os problemas afastarem, dívidas, dificuldade com filhos, com famílias, com parentes, aquela coisa toda, assim, excessivamente, principalmente se sogro e sogra for o bicho de 7 cabeças, como conta-se nas histórias por aí. Não é? Na verdade, sogro e sogra é pai e mãe, genro é filho, nora é filha, esta é a verdade. Esta é a verdade, porém, falando do modelo correto, né? No modelo cristão. Quando se esfria o amor, de acordo com as Escrituras, se tem como trazer chama outra vez. E a Bíblia dá um conselho dizendo: aconselho-te, que arrepende-te. E você sabe que arrependimento é dar meia volta. Deixar de fazer o que se estava fazendo, porque está fazendo errado. Deixar de seguir naquela direção. A forma de tratar não está bem. A forma de conversar não é como antes. Como você conversava quando estava apaixonado? Era baixinho. Ninguém ouvia. Era algo que só se falava para a amada, para o amado. Trocas e júrias. Júrias de amor. Palavras caridosas. Palavras bonitas, agradáveis. Mas quando isso vai se esfriando, mesmo estando no mesmo ambiente, eles não conseguem se ouvir. Um já não atende os anseios ou a necessidade do outro. Então eles começam a falar mais alto, para ver se o outro escuta. São apelos e gritos que antes nem era necessário ser expressado em palavras. Já se percebia por um gesto, já se percebia por um olhar, o que estava naquele coração, o que o outro estava pensando. Porque os corações estavam batendo, poderíamos dizer assim, na mesma sintonia. Como o profeta fala em uma de suas mensagens, não importa a distância que ele está dela, os corações estão batendo junto na mesma sintonia. Eles têm necessidade um do outro. Eles se compreendem, eles se entendem, eles se amam. E por isso se perdoam. Entende a necessidade de cada um, sabe a dificuldade de cada um, porque eles estão imbuídos, estão na mesma situação, estão na mesma responsabilidade de cuidar de algo que eles se comprometeram. E é claro que quando isso esfria, os gritos não funcionam, eles começam a falar alto, a mostrar nervosismo para ver se o outro, né, teme, começa a ouvir, a prestar atenção. Se não houver arrependimento e voltar para onde caiu, que era a forma de estar apaixonado pelo outro. Expressando respeito, carinho, consideração. Por que é necessário gritos para um outro ouvir? Por que falar tão alto se estamos no mesmo ambiente, se estamos no mesmo quarto? E agora, desculpe, os filhos têm que ouvir o casal brigando dentro do quarto. Daqui a pouco já não é somente os filhos, é os vizinhos. É o apartamento de cima, é a rua do lado. E daqui a pouco a casa já não cabe, os dois vão brigar na rua. E isso não vai resolver a situação deles, cada vez mais estarão distantes. Agora, pode você imaginar, pegando essas partes naturais que nós convivemos com elas todos os dias, entre as pessoas, e quando é o relacionamento entre o homem e Deus, entre o jovem e Deus, entre a mulher e Deus, e começa a haver um distanciamento, e a pessoa já não ouve o que Deus fala. E é claro que ela, por outro lado também, ela não deixa de falar. Ela não está muda. A pessoa, o sujeito oculto aqui, nessa história, estará também clamando, dizendo o que precisa. Tu nunca me dás isso, tu faz só para os amigos, para mim não faz. Tu sai com todo mundo, não sai comigo. Tu sai de casa, passa tantas horas dividindo teus amigos, mas comigo tu não quer ir para lugar nenhum. A pessoa não deixa de falar com Deus. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu não quero viver assim, não é a vida que eu quero, nem a vida que eu pedi a Deus. Que vida pedimos a Deus? Não é? Eu estou em necessidade disso, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Mas, por outro lado, Deus também está falando. Cada dia, a cada instante. Em cada brisa, em cada respiração. Cada folha de árvore que se balança. Cada sorriso, cada choro. Cada desastre. Sim, por que não?
cada palavra, cada hino. Mas assim, como a palavra de Deus, ou a forma de Deus falar, assim como não atinge o coração da pessoa, da mesma forma, Deus não está ouvindo seus pedidos e suas orações. Deus não está ouvindo seu clamor. É um caso de amor, porque foi o que nós lemos aqui, William Branham falando. É um caso de amor que está se esfacelando, está se distanciando. E quando, porque pegamos pontos aqui sobre marido e mulher, ou até mesmo relacionamento entre pais e filhos, e assim sucessivamente, ou seja, patrão e empregado, tudo pode ser aplicado. Nesta parte você encontra o problema dos dois lados, porque somos humanos. E é claro, não temos, como humanos também, nós não conseguimos fazer um julgamento correto sobre ambas as partes, porque nós não sabemos a que ponto está o coração destas pessoas. Por isso o William Branham dizia, somente no dia do julgamento a verdade será revelada de cada um. Como você vai ficar aí entre um casal e dizer você está certo, você está errado? Você não sabe o motivo e o objetivo, porque cada um agiu desta forma. Só Deus conhece. Mas quando se trata do nosso relacionamento com Deus, Deus sabe. Deus não sai da sua posição. Então somos nós que saímos. Quando a palavra de Deus já não atinge mais os nossos ouvidos, quando já não conseguimos ver o Deus invisível expresso diante de nós, através de sua palavra, e o que ele fala, não precisa ele gritar, a sua voz é suave. Olha como ele falou com o velho profeta do Antigo Testamento. Uma brisa suave. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio o furacão, raio, relâmpagos e trovões, nada disso Deus estava. Mas depois veio uma calma, veio uma brisa suave, uma calma. O velho profeta saiu da caverna, cobriu com sua capa. Ele estava na presença de Deus. Amém. Mas estava numa sintonia tal que ele pôde ouvir Deus no silêncio. Quando deixamos de ouvir isto, e o relacionamento está sendo rompido por alguma coisa, Deus não saiu de sua posição, mas ele disse, os meus ouvidos não estão agravados para não te ouvir. Minhas mãos não estão encolhidas para não te abençoar. Eu continuo o mesmo, eu não mudo. Mas são as vossas iniquidades. Porque você sabe fazer o correto e faz de forma errada. Estou na escritura e traduzindo melhor agora, não estou? Eu acredito nisso. Sim. Uma vez que iniquidade é saber fazer o correto, faz de forma errada. Você sabe o que é minha vontade? Você não é inocente a respeito dos meus planos, mas você faz diferente. Então é vossas iniquidades que afasta isso, que afasta você do vosso Deus. Veja que coisa. Mas ele continua ali. O mesmo ontem, hoje, eternamente, pronto Amém. Para ajudar, pronto para abençoar. Amém. O que você tem que fazer? Arrepender-se e voltar para o estágio que estava antes. Por isso eu vos disse assim, quando o relacionamento entre pessoas são rompidos, só se ambos voltar para o estado de onde caiu. Estado de graça, aonde eles estavam. Que seria na forma de amarem e respeitarem um ao outro. Não estou falando apenas sobre casal, mas sobre todo relacionamento que temos, como esses dias conversando com um irmão aqui, e ele falou sobre uma determinada pessoa, um ministro e tal, que disse com fulano de tal, não tem acordo. Veja, então ambos caíram de um estado de graça. Uma força de expressão para ver se vocês compreendem. E esse estado de graça, quando se está nesse estado de graça, não se tem um superior ou melhor que outros, ambos são iguais. Nada diante de Deus. Nada diante de Deus. Quando se cai desse estágio, um acha que é melhor, um acha que é mais santo, um acha que está correto e mostra os motivos e os objetivos dele. O outro diz a mesma coisa. Veja, então é fácil, apenas pegando este exemplo, você pegar duas pessoas dessas e colocar um diante do outro, eles não entrarão em acordo, eles se duelarão. Dificilmente você vê eles entrando em acordo. Não importa se é entre pessoas normais, ou se é entre ministros, se é em reunião ministerial, eles brigam até o final e aquela coisa toda, e os membros são proibidos disso, são proibidos daquilo, e tudo mais, estão em pé de guerra. Nenhum quer arrepender-se e voltar para o estado de graça.
quando se volta para o estado de graça, a estar apaixonado por Deus e por seus filhos, você não tem outro superior. Você procurará servir e não ser servido. E assim sucessivamente. Bem, porque eu entrei nesses pontos, deixe-me ver aqui, deixa eu voltar para a leitura da Escritura. Vamos ver aqui. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? O que podemos ler aqui? Você tem na sua Bíblia assim: nós não recebemos um espírito de escravidão. Vamos pensar bem nisso aqui, de uma forma que todos possamos entender algo aqui. Uma vida de escravidão, ou um espírito de escravidão, você tem em si um espírito que te escraviza, deixando de lado a história do escravo, que sabia quem ele era, que era filho do rei, se comportava como um tal, e aquilo ficou fora do normal diante da situação. Mas a vida de escravidão faz com que a pessoa esteja sempre cabisbaixa, não é? Sempre quietinha, servil, porque sabe, se não fizer chicote, é cortada a comida, é cortada a ração, e aquela coisa toda. Ração ou bolotas de porco, dependendo da circunstância em que cada um está. Me diga, que tipo de espírito temos recebido neste tempo? Quando somos destacados diante da sociedade como crentes, como filhos de Deus, como pessoas que são da mensagem, que seguem um profeta, e essas coisas todas. Que tipo de espírito veio sobre nós? Nos causa vergonha sermos crentes? Nos causa tristeza por não sermos como os demais, que não têm esperança? Ficamos sentidos porque, se eu não fosse crente, não é? Eu agiria assim, eu agiria dessa forma. Seria como os outros, seria uma moça popular, como fulano, como ciclano, essas coisas todas. É o que mais afasta os jovens, os mais novos, da palavra neste tempo. Por isso que as igrejas estão ficando. Isso é uma tendência natural. Em várias igrejas você tem apenas pessoas de idades mais avançadas, os primeiros que vieram, a geração anterior, que os jovens chegam a uma certa idade, eles se vão, sim. Isto porque eles não receberam a experiência do novo nascimento para se apaixonarem por Cristo. Eles estão apaixonados por aquilo que o mundo pode lhes oferecer. E é claro, estou falando aqui não de uma paixonice apenas, mas uma paixão que você pode transliterar isto para amor. Porém, estou usando a palavra paixão apenas pelo sentido que ela nos dá quando você tem os seus sentidos apagados, já que é um afeto que te domina e te deixa cego para demais coisas. E quando se trata das coisas de Deus, se você não estiver assim, cego para as outras coisas, surdo, mudo, cego para as coisas do mundo, você não conseguirá amar a Deus acima de todas as coisas. Você não pode cumprir o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Amém. Não é assim que Jesus disse? Não é dessa forma? Ok. Se não há isto, a pessoa pode ser ofuscada por qualquer outra coisa. E Jesus disse, sabe o quê? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Então você não pode estar apaixonado pelas duas coisas. Pelo reino de Deus e pelo reino do mundo, que é dominado pelo anticristo. Não tem como. Não tem como cochear esses dois pensamentos. Agora, é claro, aí eu chego a esta conclusão com vocês. Como pode você estar apaixonado por Deus? Como pode você estar imbuído, cheio deste amor de Deus e ser uma pessoa triste a ponto de ficar à margem, a ponto de não se envolver no quadro, de não vestir a camisa do time e lutar por isto, brigar por isto, estar na frente da batalha por isto? Como pode você ficar quietinho no seu canto e não ser um participante, ativamente participativo no desenrolar deste grande projeto de Deus? Como pode? É como aquelas pessoas que... Tem pessoas que gostam de aventura, que gostam de se aventurar. E tem outras não, que ficam mais quietinhas no canto e tudo. É a tendência delas. Agora,
O que nós estamos vendo aqui nesta transliteração, aqui diz que essa jornada não é para te deixar triste, não tem como você ficar acabado, quer dizer, você não recebeu um espírito de escravidão, que você faz porque é obrigado, que você obedece a Deus porque está obrigado a obedecer. Se não é excluído da comunidade, se não os familiares são crentes, vai te ter como descendência da serpente, ou se eu não fizer eu vou para o inferno, e você sabe aquela coisa toda. Isso é escravidão. Isso é vida de escravidão. E o apóstolo está dizendo, porque eu estou mostrando aqui as duas versões, das duas traduções da Escritura, melhor dizendo, você não recebeu um espírito de escravidão. Não. Veja, a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Ou você não recebeu um espírito de vida que te escraviza, que te obriga. Nela há uma constante expectativa de aventura. Então essa expectativa de aventura tem que estar em você, porque se trata, não é questão de um desejo que você tem de se aventurar. A questão é porque o espírito de vida de Deus que vem a você é um espírito de vida que diz assim, eu quero manifestar, eu quero reproduzir-me, eu quero levar esta vida adiante, porque a vida não fica parada, ela sempre está assim multiplicando. Então isto leva você a manifestar o desejo de Deus, a manifestar a vida de Deus, a levar adiante esta alegria de Deus, esta paz de Deus. Enquanto o mundo está caindo aos pedaços, você está dizendo, eu estou feliz, estou saltitando, estou como um bezerro no cevador, comendo e engordando, louvando a Deus. Então é um espírito de aventura, uma expectativa de aventura, que faz com que você se comunique com o seu Deus. E na sua versão diz assim, nós recebemos um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai, não é? Amém. Querido Pai, em outras palavras, eu estou disposto. O que o papai tem para mim hoje? O que queres que eu faça hoje? Mais um dia, o que Deus quer de mim, estou pronto. Jesus estava nessa expectativa. Vocês estão esperando que eu faça o quê? Estou disposto. É claro, a carne sempre está meia cambaleante, mas o espírito está pronto. Eu faço a vontade daquele que me enviou. O que ele me diz para fazer, eu faço. O que ele me diz para dizer, eu digo para vocês. O que ele me diz para ensinar, eu ensino. Então, querido Pai, o que teu filho pode fazer hoje? Querido Pai, qual é a minha missão nesta casa? Querido Pai, qual é a minha missão nesta família? Qual é a minha missão como um pai, como mãe, como filho, como genro, como sogro, como neto, como avô? Qual é a minha missão? Porque em cada faceta das nossas vidas, nós temos uma missão para cumprir dentro do grande plano de Deus. Amém. Não podemos nunca esquecer nisso. Então veja. Nela há uma constante, nesta vida da ressurreição que Deus tem nos dado e nos vivificou. Nela há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus. E agora, Pai, o que vamos fazer? Veja. Ele não disse, sem mim nada podeis fazer. Então, quando você faz para o reino de Deus, não é você fazendo. É Deus fazendo através de você. Amém. A ponto de lembrando dizer, quando você vem para a igreja, o Espírito Santo vem através de você para ouvir sua própria palavra. É Deus em você. Amém. No querer, no efetuar e todas estas coisas. Então, aquilo que você lê na sua Bíblia diz assim, nós temos um espírito de adoção. Filhos posicionados, que sabe qual é seu papel, sabe o que deve fazer dentro do quadro. E ele diz, querido Pai, Abba, Pai. Nessa tradução de Eugênio Peterson diz assim, olha, esse espírito de aventura está em você e sempre pergunta para Deus, e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. Olha, eu amo isto, eu amo esta forma que foi traduzida várias partes dessa escritura. Porque enquanto você vai ficando velho, um pouquinho cansado, e você já conhece a redondeza, você já conhece os lugares, tudo que você vai fazer, você faz por hábitos. A criança não, ela está saltitante. Né? Por impulso, ela está impulsionada por causa da aventura, da descoberta. Enquanto para você trabalhar é cansativo,
seus ninhos, né? Seus meninos pequenos, estão querendo uma enxadinha do jeito da sua, olha como você faz, e para eles é uma festa irem trabalhar, participar do trabalho com os pais. É claro que quando isso se torna uma responsabilidade, eles começam a querer ficar para trás um pouquinho, querer se escorar, porque aquilo já está se tornando um hábito. Quando se trata das coisas de Deus e essas coisas se tornam um hábito, que triste ir para a igreja por hábito. Que triste pregar porque é um hábito, porque estou acostumado. Que triste ler a Bíblia por hábitos. Por isso Jesus disse, se você não se fizer como uma dessas crianças, você não entrará no reino de Deus. Então, nesta tradução, o pastor Eugênio Peters, que traduziu a Bíblia com o título Bíblia, a mensagem, ele diz assim, olha, você estará como uma criança, como as crianças fazem. E agora, pai, vamos de novo. Vamos fazer mais uma vez. É assim que devemos estar com Deus. Papai, o que devo fazer agora? O que tens para fazer? O que posso fazer agora? Sempre disposto. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma nossa identidade. Amém. Confirma o que somos somos filhos dele. Sabemos quem ele é e sabemos quem somos. Pai e filhos. Aleluia. Amém. Sabemos também que vamos receber o que está por vir. Uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Amém. Amém. Que coisa bonita, tremenda. Portanto, irmãos, ao ler isto, nós poderíamos ficar aqui um bom tempo e destrinchar cada frase dessa. Mas ao ler isto, a partir da versão do Rei Tiago, da versão King James, podemos fazê-lo com a ressalva de que, quando você lê a palavra carne, insira em seu pensamento a palavra si mesmo, si próprio. Porque quando você lê a palavra carne, você automaticamente pensa que isto fala dos outros e não de si mesmo. Então, na Bíblia que você tem, João Ferreira de Almeida, seja o que for. Quando você lê Romanos 8, e está ali, aqueles que vivem segundo a carne, automaticamente, assim como você aprendeu colocar parúcia na palavra vinda do Filho do Homem, parúcia do Filho do Homem, então aprenda automaticamente a colocar a palavra si mesmo em Romanos 8, quando você lê a palavra carne. Então, quando você substitui a palavra carne por si próprio, você não pode se esconder através de palavras. Você então tem que enfrentá-las, porque você sabe que está falando de si mesmo. E assim está a tradução. Porque os que são segundo a si próprio inclinam-se para as coisas de si próprio. Mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação para si mesmo é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação de si mesmo é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão em si próprio não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis em si próprio, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito Santo que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não a si próprio, para viver segundo a si próprio. Porque se viverdes segundo a si próprio, morrereis. Mas se, pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos,
Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Amém? Portanto, irmãos, quando você vê Colossenses 1 e a leitura do parágrafo 15 do sermão Cristo é o mistério de Deus revelado, onde William Branham começa a falar sobre o qual é a imagem do Deus invisível, você observa a vida dele, a vida de Jesus Cristo. Não era nada sobre si mesmo. Sua vida estava expressando o seu Pai. Ele era o primogênito de toda a criação, como a leitura de Colossenses 1:15 diz. O primogênito de toda a criação. Não sobre ele, mas o primogênito significa o primeiro, juntamente com outros. E estes outros que veio depois dele, Jesus, toda a sua vida foi direcionada a isto. Por causa de mim, por causa de você, mostrando que você tem que entrar também no mesmo papel. E Paulo diz, porque nele foram criadas todas as coisas que estão no céu e que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, domínios, principados, poderes. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e por ele são todas as coisas. Isso incluindo você e eu. Amém. Por ele todas as coisas subsistem. E ele é a cabeça do corpo. Amém. Amém. Eu creio que está bom até aqui, não é? Já que temos outra parte para fazermos nesta hora. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar e nos abençoar. Amém. Vamos orar? Amém. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças, te agradecemos nesta hora por tua bondade, compaixão, infinita misericórdia. Obrigado pelo Senhor ter nos ajudado uma vez mais. Enquanto eu, como um simples mortal, tenho falado estas palavras entrecortadas, peço que o Espírito Santo possa ampliar isso no coração dos teus filhos, no coração dos meus irmãos. Que todos possam ser ajudados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor. Peço que o Senhor ajude tua igreja, ajude teu povo ao redor do mundo, Senhor. Amém. Que todos possam receber esta manifestação da vida nesta hora. Estamos dependentes do Senhor. Sabemos que não temos vivido da forma que deveríamos viver. É verdade. E pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora. Uma vez que teu filho primogênito viveu de acordo com a tua vontade e ele é o nosso exemplo, nós não podemos viver segundo a nossa própria vontade. Isto seria viver segundo a carne. Mas que possamos viver de acordo com a tua vontade. Amém. E isto seria viver no Espírito, uma vez que esse Espírito está em nós, vivificando-nos e nos dando novos desejos, novos pensamentos, mudando a nossa mente. Que haja mudança, Senhor, e libertação total em nossas vidas. Que isto comece de dentro para fora a cada dia e que possamos expressar a imagem do Deus invisível também através de nós. É claro que teu Filho primogênito expressou isto na totalidade, porque ele é a cópia original, ou a imagem do Deus invisível, e nós apenas somos imagens deste Cristo. Nós temos que refletir a este Jesus, que refletiu a glória do Deus Pai. E assim como disse teu Filho Jesus, eu neles, tu em mim, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, Senhor, quando temos esta responsabilidade, estamos conectados com a linha da vida, conectados com o Senhor, refletindo a glória tua para este mundo, como disse teu Filho Jesus, o mundo saberá que tu nos enviaste, que somos teus filhos. E é claro que ao saber que somos teus filhos, não quer dizer que eles se prostrarão diante de nós com respeito e reverência, mas nos perseguirão, nos maltratarão, nos rejeitarão. Verdade. Sabemos que sempre foi desta forma, porque foi assim com o Senhor Jesus e será assim conosco também. É verdade. Mas todas essas coisas são necessárias. E se não viesse um aperto para a tua noiva, ela ficaria acomodada aqui nesta terra. Por isso, que antes do rapto haverá um grande aperto.
E, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude e nos prepare para este grande momento. No nome amoroso de Jesus, nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Sublime graça.